porque verdadeiramente saberiam que eu seria o campeão, mas eu não fui. Podemos refletir, como é que nós nos portaríamos naquele momento? Lutamos a vida inteira, planejamos a nossa vida toda para aquele momento derradeiro, e quando é chegado um momento derradeiro, alguém nos tira a vitória da nossa vida, quando era a chance da nossa vida. E nós vamos nos perguntar, quantas vezes esse homem se preparou, Vanderlei Cordeiro de Lima, se preparou a vida toda, para chegar lá e ser derrubado por um louco. E nós, quantas oportunidades, quantas chances às vezes aparecem na nossa vida e que a gente desperdiça, por muito menos. Sejam as chances de trabalho, sejam as chances do amor, sejam as chances da convivência com aqueles que nós temos ao nosso lado. Bem, nosso companheiro Vanderlei Cordeiro de Lima, depois da prova, mesmo assim, ainda feliz, o pessoal esperava que ele colocasse ali um caminhão de coisas ruins sobre aquele padre louco, mas ele simplesmente falou: eu perdoo, porque louco é ele, não sou eu. E todo o Brasil ficou tão comovido que até o Emanuel, da dupla Emanuel e Ricardo, que ganharam a medalha de ouro no vôlei de praia, Emanuel, emocionado perante toda aquela situação, chegou para o Vanderlei Cordeiro de Lima e falou: Vanderlei, por favor, aceite a minha medalha de ouro, porque você é um campeão. Mas Vanderlei Cordeiro de Lima, mesmo emocionado, falou que não, aquela medalha pertencia a ele, era mérito dele, e que não cabia a ele passar a vitória, que infelizmente ele não conseguiu. Por causa disso, Vanderlei Cordeiro de Lima ganhou o prêmio, a medalha Pierre de Coubertin. Essa medalha é considerada uma honra elevadíssima, atribuída pelo Comitê Olímpico Internacional, e que até hoje somente um outro atleta vivo recebeu, que foi o nosso companheiro do Canadá, o Laurence Lemieux, que em Seul, em 98, ele era um velejador concorrendo, e de repente ele viu uma pessoa se afogando, e ele interrompeu a sua prova, ao qual poderia ganhar, para salvar a vida da pessoa. Então, a medalha de Pierre Coubertin foi dada a Vanderlei Cordeiro de Lima como uma pessoa que, mesmo tendo visto ali a possibilidade de ter terminado a sua única chance, porque foi a única chance que ele teve na vida, depois, quando foi em 2008, Vanderlei terminou, né? Todo mundo se lembrava, ele chegava com seu aviãozinho e ele se despediu na maratona, na corrida de São Silvestre em 2008 com a sua carreira. Ou seja, aquele era o momento. Mas e nós? Quantas vezes nós temos na nossa vida determinadas chances e deixamos passar? Não é nenhum padre louco que vem e as tira de nós, mas senão verdadeiramente nós mesmos. E é interessante que na posição do direito, hoje na doutrina do direito, há 3 semanas atrás participei de um congresso de advogados da OAB. Eu não sou advogado, mas estava lá e achei interessante que eles discutiram justamente a responsabilidade civil daquele ao qual perde uma chance real. E dentro da doutrina do direito, então foi explicado que caberia uma indenização ao Vanderlei Cordeiro de Lima, porque verdadeiramente foi-lhe tirada a oportunidade de vencer. E quando você é tirado de você uma oportunidade de emprego, de um outro negócio, você, se comprovado verdadeiramente de uma maneira séria e real, você tem direito a uma indenização dentro da doutrina do direito. E isso a gente vê aí. Mas agora nós vamos nos perguntar, tudo bem, é interessante como o direito humano, o nosso direito, que essa doutrina é baseada no direito francês, que
pela primeira vez indenizou uma pessoa pelo uma chance perdida. Recentemente houve um jogador de futebol que entrou contra um determinado time, pedindo uma indenização por uma chance perdida, porque ele havia sido praticamente contratado por um clube de futebol, e aí o clube brasileiro não liberou seus documentos, ele perdeu o tempo da inscrição, perdeu o tempo e era um contrato de 5 anos. E aí ele entrou por uma perda real de oportunidade, porque ele tinha até passado nos exames médicos, solicitando essa indenização. E aí, a indenização, o juiz então disse que verdadeiramente não poderia pagar pelos 5 anos, porque a chance dele permanecer no clube também não é verdadeira, não é total. Nenhum jogador fica 5 anos no mesmo clube. Então o juiz resolveu fazer a pesquisa para saber quanto um jogador brasileiro fica num clube em média, para que o indenize sobre essa oportunidade perdida. Então a gente vê que o próprio direito humano coloca a oportunidade, mas vamos dizer que agora, ao final nesse momento, nós nos perguntemos: e quem vai nos indenizar das oportunidades de felicidade, de amor que nós tivemos ao longo da nossa vida? Nós vamos pedir indenização a quem? A Deus? Porque deixamos de aproveitar a oportunidade de estarmos mais com os nossos filhos, de partilharmos momentos com a nossa esposa, com o nosso companheiro de trabalho, com mais seriedade. É interessante que todos nós sempre colocamos algumas responsabilidades, transferimos a responsabilidade da perda, da chance da nossa vida para os outros. E é interessante que esse cidadão, que Thomas Edison, Thomas Edison, logo no início, porque nós vamos poder falar: mas eu perdi a chance, porque quando eu era jovem, meu pai falou que eu era ignorante, que eu era burro. Bem, Thomas Edison, foi dito a ele que ele era burro, que era tão burro que ele não era capaz de produzir nada. E simplesmente ele foi o inventor da lâmpada elétrica, e de muitos outros eventos. Talvez alguém possa ter dito para você alguma coisa que você coloque como responsabilidade. Depois alguém pode dizer para você: eu tenho muitas, eu cansei de bater cabeça. Já tive oportunidades, mas a minha oportunidade, bem, Abraham Lincoln simplesmente viu 2 negócios seus sendo fechados. Ele só foi eleito depois da 8ª eleição. Não importa se você acha que perdeu uma oportunidade, sempre haverá outra para você se levantar. Esse foi Abraham Lincoln. Aí você também pode dizer que as pessoas achavam que você era medíocre. Pois é, Einstein também foi tido como uma pessoa medíocre, mas não desperdiçou o seu tempo acreditando nisso. Aí teve um outro, por incrível que pareça, que quando ele estava trabalhando num jornal, disseram para ele que ele não tinha imaginação suficiente, que ele não tinha criatividade. Mas ele não deixou, ele não deixou que isso virasse para ele algo que tirasse a oportunidade de ele realizar o que ele realizou. E nós tivemos também um outro homem, e que a gente poderia dizer: nós nascemos no Brasil, nós nascemos no lugar errado. Mais errado do que o lugar que esse homem nasceu, não tem. Mas ele entendeu que não é o lugar onde a gente nasce que a gente vai desperdiçar as oportunidades que a gente tem. Aí nós tivemos um outro homem, que algumas pessoas vão dizer: eu não tive oportunidades porque eu fui magro, eu fui gordo, eu fui negro, eu fui nordestino, eu fui qualquer coisa. Mas esse homem nunca permitiu que ninguém dissesse a ele que ele era diferente dos outros, e ele não perdeu a oportunidade de mostrar para o mundo que ele tinha um